você não conhece Deus. E se você disser que ama Deus, mas não conhece os mandamentos dele, não obedece os mandamentos dele, você é mentiroso, é o que a Bíblia diz. Eu pergunto para você, como você vai conhecer Deus sem ler a Bíblia? Só a igreja não basta, porque você corre um risco muito grande de você chegar em uma igreja, a pessoa que está lá no altar não ter nenhum compromisso com Deus. A Bíblia fala claro sobre isso, sobre os falsos pastores, os falsos mestres, pessoas que muitas vezes nem acreditam que Deus existe, nem acreditam no que a Bíblia diz, mas estão aqui para te enganar, para você achando que está servindo a Deus, achando que está fazendo o que agrada a Deus, você fazer o contrário, e aí você vai ser destruído junto com essa pessoa, não é? Porque Deus é perfeito, puro e santo. Então, a mesma Bíblia que tem na mão do pregador, em qualquer parte da terra, que tem na mão do mais humilde pregador, o mais simples pregador, é a mesma Bíblia que está na mão do pregador mais famoso da terra, e mais rico e poderoso da terra. E por incrível que pareça, é a mesma Bíblia que está na tua mão. Por quê? Porque Deus, Ele não olha para título. Deus não é como o homem, que o homem não, o homem, ele qualifica tudo, né? Nós aqui que somos pessoas comuns, por exemplo, para muitos lugares que a gente for, nós não vamos ser nada, é como se ninguém tivesse chegado, né? Se você chegar numa outra cidade aí, é como se ninguém tivesse chegado, a não ser que você for uma pessoa muito famosa, né? Igual o Neymar, por exemplo, o Pelé, né? Chega numa cidade, todo mundo quer ser amigo, todo mundo, as pessoas querem até dar o que não tem para aquela pessoa, quer dar comida, quer pagar conta, entendeu? Quer deixar lá no carro, se ele quiser dirigir o carro, a pessoa deixa, né? Porque o ser humano qualifica tudo errado. Às vezes você é uma pessoa muito melhor do que aquela pessoa ali, mas você para ele não tem valor, porque ele te qualifica pelos interesses, não é? Ele estabelece uma beleza falsa e mentirosa, porque na verdade todas as pessoas aqui na terra que Deus fez são bonitas. Não tem ninguém feio aqui na terra não, meu irmão. Não tem ninguém feio, não tem ninguém que Deus não ama. Deus ama todas as pessoas, entendeu? Como a gente estava conversando com a minha esposa hoje, tem algum filho feio? Não tem. Todo filho é lindo. O cachorrinho da gente é a coisa mais linda do mundo. Para Deus, nós não temos sexo, Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus não precisa da nossa fama, da nossa sabedoria, porque o dia que você adorar um Deus, que Ele precisa dessas coisas, Ele não é Deus, eu vou te garantir. O dia que você servir a um Deus, que Ele precisa do seu dinheiro, da sua beleza, da sua fama, da sua sabedoria, do seu poder, Ele não é Deus, eu posso te garantir. Porque o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e de tudo quanto nela há, que te criou, Ele não precisa de ninguém e de nada nosso. É o que a Bíblia diz. Esse é o Deus da Bíblia. O problema é que as pessoas ficam querendo servir a um Deus criado pelo homem, um Deus criado na cabeça da pessoa. Ela acredita naquele Deus, ao invés de tomar uma atitude de acreditar no Deus que está escrito na Bíblia. Por quê? Porque ela não lê a Bíblia. Ela acha que a Bíblia é um livro mágico, que ela abre em casa nos Salmos 23 ou nos Salmos 91, e aí está tudo resolvido, não tem problema nenhum mais, entendeu? Daí o marido pode trair a mulher pode trair o marido, a pessoa pode beber, sair dirigindo, pode fazer o que quiser. Abriu no Salmo 91, está resolvido. A Bíblia não é para isso. A Bíblia é o único livro na terra que é vivo, é a própria boca de Deus falando, é o próprio Deus falando diretamente com você. E eu te digo uma coisa: quando você está lendo a Bíblia, Deus está falando com você, a não ser que você não creia em Deus e não creia na Bíblia, né? Mas se você
aceitar a Bíblia como um livro que ele é. E eu te digo uma coisa, meu irmão, minha irmã, já vou te avisar, é você que tem que mudar. Você não vai reescrever a Bíblia, por isso que eu sou contra aqui escola dominical, eu sou contra livrinhos e revistinhas para você entender a Bíblia. Eu sou contra por causa disso, para que ninguém te leve cativo através da sua sabedoria humana. Não é? O reino de Deus não consiste de sabedoria humana, o reino de Deus consiste do que Deus já escreveu. Por isso que Deus falou, nada acrescente e nada tire. É como está aqui que você tem que ler, é do jeito que está aqui, é da primeira página até a última. Não é? É só você se basear pelo ser humano. O ser humano faz um livro de direito, faz um livro de medicina, é para você ler. Você não tem como você formar um curso superior sem ler os livros nas matérias que você tem que cumprir elas. Você é obrigado a ler. Não é? Esse livro aqui é o livro do projeto de Deus para te dar um futuro. Você, sem Deus, sem aceitar o projeto de Deus, você não tem futuro. Você apenas vai viver e morrer. E não vai fazer diferença nenhuma para Deus. Muito bem. Hoje nós temos um culto especial até por outros motivos também, que a gente tem a felicidade de estar recebendo vocês. Né? A Lu mora no nosso coração e a gente sempre pensa nela, no esposo dela, que são pessoas do bem. Veja bem que todo cristão, o maior desejo do cristão é conhecer pessoas do bem, porque a minha vida é a extensão da sua vida. O cristão é aquele que busca o bem. Se não fosse para buscar o bem, não precisava vir aqui na igreja. Nós buscamos o bem, e um prazer que a gente tem é de conhecer pessoas que buscam o bem, que trazem benefícios para a sociedade. Pessoa, mesmo que você não conviva com a pessoa, mas se ela for honesta, se ela for correta, ela já está te fazendo bem. Se o cara morar lá nos Estados Unidos, ele for um cara honesto, ele já está te fazendo bem. Entendeu? Então, a gente fica muito feliz de vocês estarem aqui, né? Principalmente uma família. Eu quero dizer que Deus também se agrada muito de você ter vindo, porque se Deus te trouxe, é porque Deus olhou do céu e achou que Ele devia te trazer aqui. Eu posso te garantir que ninguém vai entrar na porta dessa igreja sem que seja Deus que traga. Às vezes você pode pensar que é uma coincidência, às vezes você pode pensar, não, foi fulano me chamou. Você pode pensar o que você quiser, mas eu tenho certeza de uma coisa, como servo de Deus, é Deus que te trouxe. É Deus que te trouxe. É Deus que trouxe você, porque nosso Deus é um Deus de alianças. O nosso Deus é um Deus de compromissos. O nosso Deus é um Deus que nos convida para casar com Ele. Você já viu tanto que é forte e poderosa essa palavra, essa atitude de casar? Quando você conhece uma pessoa, você às vezes na vida conhece várias pessoas que você se agrada dela, mas tem uma que você conhece, que ela consegue comover tanto o seu espírito, o seu coração, que você, sabendo que o casamento é uma escravidão, não é verdade? Todo mundo sabe disso, né? Você já cresce ouvindo falar, né? Todo mundo falando contra o casamento, mas você conhece aquela pessoa, você fica tão encantado com ela que ninguém muda o seu pensamento. O seu pai pode falar, a sua mãe pode falar, todo mundo pode falar. Aquele ali você escolheu para casar. E quando você faz a jura lá no altar, você não faz a jura para a eternidade? Para sempre. Na tristeza, na pobreza, na doença. Você suporta tudo, você está apaixonado. Pode botar no papel aí o que você quiser aí, que eu assino. Eu vou suportar tudo. Só que não é bem assim, né? Depois esse bicho pega. Mas você vê que essa é uma palavra poderosa e forte, né?
Deus, se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus deixa claro: eu sou o marido, você é a esposa. Deus quer casar com você. Nós é que temos um coração duro, materialista, nós só enxergamos até na ponta do nariz. Nós somos miseráveis, somos pequenos. Nós buscamos coisas pequenas. Nós somos mesquinhos, ridículos, avarentos. Essa é a verdade, porque nós buscamos só coisa pequena. Você está aí no mundo aí, o mundo te batendo, né? A gente, por exemplo, está mais velhinho um pouquinho, igual eu assim. Quanto que eu já apanhei nesse mundo, né? Conheci uma pessoa, amava, de coração aberto, criar aquele sonho, aquela ilusão, aquela fantasia. Aí a pessoa vinha com uma faca pelas costas, entendeu? Não é assim? Já aconteceu com você, com todos nós. Quantas decepções amorosas nós vivemos e sentimos, porque passamos a vida desde criança buscando amor, mas aquele amor puro, aquele amor forte, aquele amor sincero, vindo de encontro a gente, mas que na verdade a gente também só olha o filme do nosso lado. E se você estiver do lado do outro, você vai ver que o teu amor também é bem fraquinho, bem sem vergonha, né? Se você fizer as contas do amor que você dá para os outros também, é uma coisa feia, né? Pequena. Mas a gente quer, e a outra pessoa também quer, aquele amor enorme, aquela paixão, não é verdade? Mas aqui na terra você não vai encontrar isso, eu posso te garantir. Aqui na terra tem algumas coisas que você não vai conseguir achar. A verdade, você não vai achar. Você pode fazer um teste. Você chega numa loja ali, numa papelaria, e fala: meu senhor, eu preciso de uma caneta 100% de plástico. O senhor tem aí? Tem um monte de está cheio aqui, ó. Então me dá uma. Você compra, chega em casa, você olha, a pontinha dela é de aço. Aí você volta lá: meu senhor, mas o senhor falou que era 100% de plástico. Não, mas 100% plástico. Mas e essa ponta de aço aqui, essa esferinha? Não, isso aí não tem nada a ver. Porque a verdade do homem, ela não é verdade, ela é meia verdade só. E a justiça do homem? A irmã Lu, que trabalhou diretamente com a justiça dele, dá vontade de chorar, né? De vergonha, né? Fala sério, né? Aí você pensa: não, mas é só que uma mulher que morreu, é só aqui no fórum. É desde que o homem está na terra. É desde que o homem está na terra. A Bíblia, lá no livro de Gênesis, quando você abre, já conta a história do primeiro casal. Você já viu o primeiro casal, um se julgando contra o outro, um brigando com o outro, né? Um botando a culpa no outro. Aí eles têm 2 filhos. Um filho mata o outro só por inveja. De lá para cá, você conheceu na história da humanidade algum governo humano que foi bom realmente para todo o povo? Eu não conheci. Eu conheci propaganda enganosa aí. Eu não conheci. Até porque com a evolução que nós temos, era para a gente estar vivendo maravilhosamente bem, todo mundo. Você vai nos Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, a rua está cheia de pobre, o cara passando fome, o cara é americano, mora nos Estados Unidos, está lá. Agora, por exemplo, Nova York já morreu um monte lá de frio, né? Aí as pessoas ficam discutindo o sexo dos anjos aí, preocupadas com o governo de homem. Meu irmão, minha irmã, Deus te chama para pertencer ao governo dele. É o governo dele. É um governo perfeito, que às vezes você não sabe, você está iludido, enganado aí pela religião, mas Deus existe, Deus é vivo e é um ser pessoal, e Deus está atuando. O poder de Deus é incomensurável, é sem medida. Não coloque o teu Deus numa posição inferior ao que ele é, não, e não diminua o tamanho do seu Deus. O grande problema das pessoas é que o Deus dele é desse tamanhozinho, não vale nada. Elas acreditam mais num santo de madeira, que não pode fazer nada, do que no Deus verdadeiro, que pode todas as coisas, e que no dia da sua calamidade, ele sim pode salvar, ele sim pode salvar. E qual promessa que você tem com o seu Deus aí, ou com o Deus aí desse mundo aí, ou com o pensamento do mundo? É só viver, comer, beber, dormir e acabou?
A promessa de Deus aqui, meu amigo, é de ressurreição e vida eterna, em um mundo onde a verdade é absoluta, onde a justiça é verdadeira, é perfeita, e aonde o amor é esse amor maravilhoso, esse amor real, esse amor perfeito, que está descrito claramente na Bíblia, no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, escrito e assinado por Deus. Deus não só falou, não, Deus escreveu. É nisso que eu creio, é isso que eu busco na minha vida. Eu busco essa justiça, eu busco essa verdade, eu busco esse amor. É isso que vai ser bom para mim, é isso que vai ser bom para você. E eu busco também salvar a minha família, porque o ser humano é tão pequeno, tão miserável no seu pensamento, é tão infeliz e tão mesquinho, que ele acha que ele vai defender alguém, algum familiar dele, com a sua própria força. Se você pudesse com a sua força defender alguém, nenhum médico morria no hospital, nenhum filho de médico morria, nenhum filho de milionário morria, nenhum filho de militar graduado morria, nenhum filho de policial lá do FBI dos Estados Unidos ia morrer, porque é protegido. Proteção do homem não vale nada, é mentira. A proteção só Deus pode te dar, só Deus pode proteger a tua família. Só Deus pode livrar da família. E ainda assim, o dia que um familiar que você ama morrer, se você crê na Bíblia, se você crê em Deus, você vai ter fé que você vai ser ressuscitado junto com ele, vai encontrar com ele. Enquanto as religiões místicas mentirosas aí pregam a reencarnação, que ela não presta para mim, não presta para você e nem presta para aquele que acredita nela. Por quê? Porque na reencarnação, coitado do espírito, ele acredita que quando ele morrer e nascer de novo, ele vai estar tão evoluído que ele não vai lembrar dele mais. Vai, que beleza? Vai, eu não quero isso para mim não. Eu prefiro ser evoluído. Eu prefiro, ao invés de nascer gente, na próxima vez nascer um cachorro, eu lembrar quem era, que eu sou, quem que eu sou. Lembrar da minha esposa, lembrar da minha filha, lembrar de você. O que adianta eu evoluir tanto? Daí eu morro, aí eu nasço em outro corpo. E não lembro quem que eu era. Se eu não lembrar quem que eu era, eu morri. Essa não é a promessa de Deus, não. A promessa de Deus é de ressurreição. Ou seja, você vai ressurgir como você é, só que com o corpo glorificado. A imagem vai ser a mesma. As pessoas vão te ver, vão te reconhecer. Você vai reconhecer todas as pessoas, você vai lembrar de tudo. É isso que eu quero para mim. Eu acredito que é isso que você quer para você. Não é possível que você te dá tão pouca importância que você não se importa de morrer e acabar. O católico tem muito disso, ele é conformista. Entendeu? Não, já vivi, tá bom, se eu viver 80, 90 anos, tá bom, vou morrer, não tem problema. Você está doido, rapaz? Será que eu sou tão insignificante assim? Eu sou mais insignificante que uma barata? Que eu vou só viver, morrer e acabou? Estou fora, não quero isso não. Eu persigo essa ideia aqui, eu prefiro perseguir essa ideia. Eu prefiro lutar em favor dessa ideia. E no último, se eu estiver enganado, eu ainda vou ser mais privilegiado que a pessoa ainda. Sabe por quê? Porque eu acreditei numa coisa boa. Que mesmo depois da morte eu ia ter a vitória, eu ia vencer, não importa como eu morresse. O coitado que só acredita na morte ou na reencarnação, esse está frito, porque ele vai morrer de qualquer jeito. Se der certo, ele morre, ele acabou. Se não der certo, ele morre também. Então, por isso que é importante, eu quero dizer para as irmãs que estão vindo aqui a primeira vez, que eu também deixo claro aqui nessa igreja, para você não acreditar em mim e não me seguir. Você é chamado para seguir a Jesus, você é chamado para ler a Bíblia e conhecer você, o projeto de Deus, porque a salvação é individual. É individual, ninguém vai poder te salvar. Só através do seu relacionamento com Deus. Eu quero falar sobre uma aliança que Deus fez com o ser humano. Deus, ele aqui na Bíblia, ele deixou algumas alianças, alguns rituais. Um dos rituais, o primeiro ritual que Deus
que Jesus deixou aqui na Bíblia foi o de você publicamente, por isso que se faz isso na igreja, no altar, você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, fazer uma aliança com Ele publicamente. Por isso que aqui a Bíblia diz que se me confessares publicamente, eu também te confessarei lá no céu. Se me negares, eu te negarei. Isso Deus deixou claro isso daí. Por isso que todos nós aqui que somos batizados, nós um dia viemos no altar em uma igreja e aceitamos essa aliança. Nós viemos e confessamos com nossa boca: Senhor, a partir de hoje eu quero que o Senhor seja o meu Deus, o meu Rei, eu quero andar contigo, quero que o Senhor ande comigo. Essa primeira aliança tem que fazer publicamente. A segunda aliança também você faz publicamente, que é o batismo nas águas por imersão. João Batista nunca chamou João Batista, ele se chamava João. O apelido dele era Batista, porque a palavra Batista, ela significa a pessoa que enfia o outro dentro d'água, imerge o outro dentro d'água. João, aquele que enfia a pessoa dentro d'água. E se você for ver os batismos bíblicos, todos foram feitos em água corrente. E Jesus deixou um mandamento para o batismo. Marcos capítulo 16, Jesus disse assim: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então você tem que se batizar, querendo ou não. Se você não se batizar, você vai ser condenado. O problema é seu, não acreditou na lei de Deus, não acreditou na palavra de Deus, não quer fazer aliança com Deus. É a mesma coisa. Você que é casada, por exemplo, você um dia não teve que noivar? O cidadão falou assim: quer noivar comigo? Eu falei: que bobiça, noivar o quê? Eu quero não. Mas como você não quer nem noivar, então não vai nem querer casar. Entendeu? É um ritual, você tem que obedecer. Então você tem que se batizar. Depois que você se batiza, o que nós vamos fazer hoje aqui é um ritual, é uma aliança, é um novo testamento, é uma nova aliança que Jesus estabeleceu, que foi a mudança da Páscoa. A Páscoa Deus criou lá no livro de Êxodo capítulo 12, que representava a saída do povo que era escravo no Egito por 400 anos para a liberdade. Saída da escravidão para a liberdade. A passagem da escravidão, a palavra Páscoa nada mais é que passagem da escravidão para a liberdade. Quando Jesus vem, Jesus quebra essa lei, transforma essa Páscoa em Santa Ceia. Porque na Páscoa, você, para comemorar, você matava um cordeiro. Matava um cordeiro e comia o cordeiro. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, a Bíblia diz que Jesus é a nossa Páscoa. E é isso que eu vou ler aqui na Bíblia. O que é que Jesus deixou? Deixou essa aliança chamada Santa Ceia, que não tem uma data específica. A Santa Ceia não tem data específica. A igreja tem, aqui nós, por exemplo, nós normalmente a cada 30 dias nós fazemos, uma vez a cada 30 dias, a cada 35, não tem uma data. Por quê? Porque a Santa Ceia ela foi feita para você se lembrar da morte de Jesus. E ali diz o seguinte: examine-se o homem a si mesmo. Então isso é bom para nós, por quê? Por que a Santa Ceia é bom para o cristão? Porque você, quando vem para a Santa Ceia, você faz uma reflexão, igual aqui os irmãos já fizeram uma reflexão, né? Analisa a sua vida perante Deus como está, se você está cumprindo os mandamentos de Deus, se você está sendo uma pessoa decente no seu trabalho, se você está sendo uma pessoa de acordo com a palavra de Deus na sua casa, entendeu? Examine-se o homem a si mesmo. Você se examina e vem para aqui. É claro que quando a gente for ajoelhar aqui, eu vou ficar com vergonha de Deus. Quando eu vou me examinar aqui, na hora de participar da ceia do Senhor, eu vou ficar com vergonha, porque eu falhei muitas vezes, como você falha. Você falha às vezes com a pessoa que você ama, não falha? Você briga, você usa palavras tortas, você fica com raiva, você fica irado.
E nós não somos chamados para isso, nós somos chamados para ser a luz, para iluminar, para abençoar, para alegrar, para trazer felicidade. Se você não está fazendo isso, você está falhando, entendeu? Então a Santa Ceia é bom que seja uma vez por mês, para que a gente, eu preciso melhorar, né? E você tem um incentivo para melhorar. Diz lá no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 26, na página 1064 da Bíblia, por favor, 1065. Mateus capítulo 26, versículo 26, página 1065, diz a palavra do Senhor assim: e quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Agora eu quero que você abra no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 14. Lucas, capítulo 22, versículo 14. Logo na frente, página 1136. Diz a palavra do Senhor assim: e chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeço, porque vos digo que não a comerei, mas até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graça, disse: tomai e repartiu entre vós, porque vos digo, já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Então ele ele ia morrer, ele não ia mais participar, mas ele falou: vocês continuam fazendo em minha memória, né? Faça isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, meu sangue é derramado por vós. Muito bem, vamos ler agora no livro de João, no capítulo 6, versículo 51, página 1150, mais para frente um pouco. João, capítulo 6, versículo 51. Versículo 50, vamos falar assim, versículo 48. João 6,48, diz a palavra do Senhor assim: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida no mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu,
não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Entendeu, irmãos? Isso é um ritual. Agora nós vamos abrir no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 1 Coríntios 11, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, página 1246. Aqui o apóstolo Paulo, ele está falando para a igreja o ritual da Santa Ceia. Ele explica agora. Jesus já tinha morrido, o apóstolo Paulo nem era discípulo de Jesus, não andou com Jesus, mas ele se converte bem depois, e ele vem aqui fazendo este ritual da Santa Ceia e ordenando este ritual, mostrando para a gente como deveria ser feito, não é? Então, no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, o apóstolo Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor. Veja bem que o próprio Jesus falou para ele como deveria ser feito. Porque também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Ou seja, aqui está claro que era para fazer várias vezes. Todas as vezes que beberdes, todas as vezes que fizesse esse ritual, para você fazer em memória de Jesus, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. E veja bem, mas por que Jesus queria que anunciasse a morte dele? Porque a morte de Jesus, ela foi um divisor de águas na raça humana. Foi o maior acontecimento que houve em toda a história da raça humana. Aconteceu ali duas coisas extraordinárias: uma grande tragédia, uma grande tristeza, uma grande revelação do quanto o homem é mau, do quanto a igreja é perigosa e perversa. Por quê? Porque a igreja, o sumo sacerdote, os sacerdotes, ou seja, os pastores, os padres, os bispos, os anciãos, eles, entre um assassino, confesso, e um ladrão, que era Barrabás, e Jesus, que era um homem sem defeito, sem pecado, sem falha, a igreja escolheu matar, não só matar, espancar, humilhar, esbofetear, cuspir na cara, maltratar e ainda cruelmente crucificar, porque a morte de cruz é cruel, e Jesus aceitou isso, mas foi, se você parar para pensar, foi um absurdo a maldade do ser humano, não é? E o quanto que a lei do homem é mentirosa e falha, o quanto que a igreja é terrível, porque eles já tinham a Bíblia na mão deles. Na Bíblia, no Velho Testamento, não aprovavam o que eles fizeram. Eles queriam seguir doutrinas de homens, como hoje, a mesma coisa. Hoje é igual, não mudou nada não. Se Jesus vier hoje, eles matam ele de novo. Foi uma grande tragédia essa.
E Jesus poderia, como Deus, não aceitar essa situação. Ele poderia ali mandar fogo do céu, ele poderia matar aquelas pessoas tudo, ele poderia desaparecer dali se ele quisesse, mas ele veio te dar uma lição. Quando o apóstolo Pedro falou com ele, ele falou: não, Senhor, não faça isso. Ele falou: meu amigo, eu vim para cumprir as Escrituras. Deus te chama para cumprir as Escrituras. Mas foi a maior tragédia que teve na humanidade até hoje. E o grande milagre, o maior feito que já aconteceu na terra até hoje, foi o que aconteceu depois da morte de Jesus, que aí Jesus ressuscita. A primeira ressurreição para a vida eterna de um ser humano. Porque Lázaro ressuscitou, não foi? Mas ele está vivo até agora? Ele morreu. Foi só para manifestar a glória de Deus, assim tantos outros. Mas Jesus não. Tanto é que no livro de João, capítulo 3, o que diz? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, Jesus Cristo, o homem. Nenhum ser humano que morreu até hoje aqui na terra, ele foi para o céu. Ele está esperando o dia da ressurreição que a Bíblia descreve lá no livro de Tessalonicenses, no livro de Coríntios e no livro de Apocalipse, vai por aí fora, né? Não houve a ressurreição ainda, né? Mas tem muito crente, muita gente ainda dizendo que está cheio de gente lá na glória. A Bíblia não diz isso. Lá no livro de Atos deixa claro que só Jesus subiu ao céu, né? Estamos ainda esperando, senão não justifica a ressurreição. O projeto de Deus é não rasgar ele, não, que é tudo mentira. Se você ler a Bíblia, você vai ver que ainda não houve a ressurreição, até porque vai ser um dos grandes feitos da humanidade. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que todo olho o verá. Todo olho o verá. Você já viu falar isso aí? Que Jesus voltou nos ares? E todo mundo viu, todo mundo ficou apavorado, viu? Existe algum livro de história que fala sobre isso? Não existe. Se não existe, ainda não houve a ressurreição, meus irmãos. Né? Vamos acreditar na Bíblia, na verdade. E esse grande feito foi Jesus ter ressuscitado, e ele sim está vivo e nos governando, né? Um feito maravilhoso, e essa promessa para mim, para você, para os teus filhos, para a sua família. Amém? Palavra maravilhosa, né? Vamos continuar aqui então. Nós paramos. Portanto, qualquer que comer esse pão, beber esse cálice, não. Porque todas as vezes que comer esse pão, beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Então esse aqui é um ritual todo estabelecido, claramente estabelecido, não precisa de ninguém explicar, está claro aqui na Bíblia. E a Santa Ceia, como ela vem, a origem dela vem da Páscoa. Se você observar a Páscoa, Deus proibia qualquer coisa fermentada na Páscoa. O fermento na Bíblia é símbolo do pecado. Não que agora você não possa comer pão fermentado nem bolo, você pode comer o dia inteiro se quiser. Só que toda festa que é dedicada a Deus, toda cerimônia que é dedicada a Deus, ela não pode ter fermento. É o que a Bíblia diz claramente. Então esse pão, a Bíblia diz que é pão ázimo. O vinho que Jesus tomou aqui era suco de uva, porque o vinho, para se tornar alcoólico, ele tem que fermentar.
Se não pode ter fermento, como é que se vai usar o vinho alcoólico? E outra coisa, Deus é santo, perfeito e puro. Qualquer festa de Deus, ela tem que ter dignidade, ela não pode ter algo jamais. Lá no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 15, Deus diz: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Deus proíbe qualquer sacerdote de beber. O verdadeiro cristão, ele não precisa de beber, e nem pode, porque ele tem que ser um exemplo de vida. Quando você bebe ou tem bebida alcoólica na sua casa, você está dando mau exemplo para as pessoas, e nós somos chamados para dar bom exemplo. A bebida alcoólica não faz parte do verdadeiro cristão. Não faz parte, não pode fazer, isso é claro. E bebida alcoólica é coisa do capeta, porque só serve para matar os outros. É um prazerzinho de meia hora e só traz confusão e desgraça. É marido batendo na mulher, é marido espancando o filho, é gente mesmo dirigindo, matando o pai de família. É assim, não é assim não? Não é assim não? Entendeu? E nós somos chamados para ser a luz do mundo, o sol da terra, para ser um exemplo aqui na terra, para representar o ser mais poderoso, mais maravilhoso do universo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãs, nós fazemos a nossa ceia com pão ázimo, feito sempre por uma mulher, um homem que tenha compromisso com Deus. Ele é feito, nós oramos, partimos como é feito a Bíblia, e nós também usamos suco de uva sem álcool. Amém? Eu agora vou dar início à Santa Ceia.